Boa noite, meus amigos queridos do coração, inscritos do SEAC. Divulguem o SEAC, ajudando a caminhadas, para os seus amigos conhecidos, e, enfim, né? E estamos aqui com a nossa amiga querida Beth. Ela veio passar para a gente o estudo do Livro dos Espíritos, o capítulo 2. Perguntas 1011 a 1018. Estamos na reta final, pessoal, para entrar já no dia 7 de setembro. Vai ser o céu e o inferno, amigos. Vamos ter o estudo aqui na nossa casa, 7 de setembro, 20 horas, o céu e o inferno, com o nosso amigo Fernando Bahia, que vai passar o primeiro estudo para a gente. E o segundo estudo da nossa amiga do coração, a Beth. E eu deixo com a companhia maravilhosa da nossa amiga do coração, que é sempre uma honra aprender um pouco com os ensinamentos que ela estudou, né? De Deus, né? A gente fala de Jesus também, né? Que vai nos auxiliar no caminho para que a gente possa estar sempre bem. E é com você, amiga. Gratidão. Boa noite, muito boa noite, amigos queridos. Eu agradeço muito todo esse carinho do Rodrigo, né? E vamos pedindo então a Deus e a Jesus que estejam conosco, nos inspirando, abrindo nossa mente para entender os ensinamentos desse pilar da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar, né, essas questões 1011 a 1018 estão enfeixadas num título: Paraíso, Inferno, Purgatório. E é muito interessante, né, que dia 7 de setembro começa o outro livro da codificação, Céu e Inferno. Então, na questão 1011, Allan Kardec pergunta: existe um lugar circunscrito no universo, um local determinado, né, que é destinado ou às penas ou aos gozos dos espíritos, né, as alegrias, os gozos, né, a felicidade? E os espíritos respondem: as penas e os gozos vão depender do grau de perfeição que o espírito atingiu. Felicidade ou infelicidade está dentro de cada um de nós. E como os espíritos estão por toda parte, né, não existe um lugar assim determinado, circunscrito, um lugar fechado. Ah, aqui é o céu, né? Lá embaixo, né, é o inferno, aqui é o purgatório. Não existe. Céu, inferno, purgatório são figuras de linguagem. E porque o homem tem a tendência de materializar as coisas que não compreende. Esses termos, né, já vêm de muito tempo. E o Espírito Miramês faz vários comentários sobre o Livro dos Espíritos na sua obra Filosofia Espírita. Aqui é o capítulo 20 dessa coleção do Miramês, Filosofia Espírita, que comenta: e todos temos dentro de nós o princípio da felicidade, né? Esse princípio da felicidade, essa possibilidade de conquistarmos a felicidade plena, está aí ainda no estado de sono ou começando a despertar, dependendo do maior ou menor grau de evolução do espírito. Então, ele também explica que céu não é um lugar determinado, não é um local onde se reúnem os espíritos puros. Não, não é assim. E também o inferno não é um local onde se juntam os espíritos inferiores, porque as penas e os gozos começam na nossa intimidade. A gente ouve muito a frase, né? A paz do mundo começa em nós. Muitas vezes é difícil entender isso, porque a gente ainda fica muito no concreto.
Vamos, ao longo dessas questões, a gente vai compreendendo melhor. Na questão seguinte, 1012, Kardec pergunta: que se deve entender por purgatório? E os espíritos dizem: são dores físicas, morais, é o tempo da expiação, sempre é sobre a Terra. Então, o purgatório seria o nosso planeta ainda de provas e expiações. E o Kardec comenta que o purgatório também é uma figura de linguagem, não é um lugar determinado, mas é o estado de espíritos imperfeitos que estão em expiação. Isso, figurativamente falando, né, é o purgatório. E o Miramês fala que algumas religiões, né, acham que o purgatório seria um lugar lá na erraticidade, né, lá no plano espiritual, onde o espírito purgaria seus males morais, né, purgar, né, tomar um purgante, né, para eliminar as impurezas. Mas a doutrina espírita explica que os lugares têm suas raízes na intimidade das pessoas. Então, se é uma reunião de espíritos inferiores e eles se reúnem por sintonia, semelhantes atraem semelhantes, isso seria o purgatório ou o inferno. Mas o prazer ou o sofrimento está na própria consciência. Então, inferno, purgatório, Satanás, são alegorias, são sinônimos de desarmonia que gera sofrimento. E o Miramês também fala que a Terra é um planeta de provas e expiações, então podemos dizer que a Terra é um purgatório. E na questão seguinte, 1013, Kardec pergunta: mas os espíritos que, né, parecem superiores naquela linguagem, né, com que trazem as suas mensagens, eles parecem superiores. Eles falaram de céu e inferno como lugares circunscritos, como, né, é isso? E os espíritos respondem, eles falam uma linguagem que nós podemos compreender. Quando as pessoas, né, estão muito convictas, nós encarnados, estamos muito convictos de determinadas ideias, os espíritos não querem chocar-nos bruscamente, é uma história, né? O excesso de luz nos cega. Então, eles vêm trazendo as revelações aos pouquinhos. E Allan Kardec faz uma nova pergunta. A gente entende esse cuidado, né, que tem os espíritos de não trazer uma informação nova assim, para quem ainda não está preparado. Mas como entender que alguns espíritos dizem que estão sofrendo torturas do inferno ou no purgatório? E aí os espíritos respondem que os espíritos inferiores, ou espíritos que não estão completamente desmaterializados, ainda conservam uma parte de suas ideias terrestres, né? Levam para o plano espiritual as ideias que tinham aqui na Terra. Eles falam numa linguagem que lhe é familiar. Então, o inferno seria uma vida de provas, muito penosa. Os espíritos dizem, então, quando a pessoa não acredita que vai melhorar, que vai sair dessa situação de sofrimento, isso para ela é um inferno, mesmo aqui na Terra. Ou, né, se está desencarnado lá no plano espiritual. E o purgatório também é uma vida de provas, mas aí a coisa fica mais amenizada, porque ou encarnado aqui na Terra ou desencarnado, né, lá no plano espiritual, ele acredita num futuro melhor. E o Miramês escreve que os espíritos respondem conforme o grau de evolução das pessoas que
perguntam. Novamente, é o cuidado de não trazer um excesso de informação, porque senão a pessoa acaba nem acreditando. Eles não violentam mente alguma, diz o Miramês. No entanto, de tempos em tempos, as revelações vão tomando caráter mais verdadeiro para que a verdade se mostre como o sol. Então, né, a humanidade vai evoluindo moralmente, intelectualmente, aos poucos, mas chega um momento que, né, o planejamento divino, né, diz: olha, eles já estão prontos para dar um passo a mais. Então, vem, assim, verdades mais profundas, algo mais próximo à realidade, então, são as grandes revelações ou as pequenas revelações, né? Como diz Miramês, né? De tempos em tempos, as revelações vão tomando um caráter mais verdadeiro, para que a verdade se mostre como o sol. Então, surgiu, né, a revelação de Moisés, Jesus na Boa Nova, depois o Espiritismo. A doutrina espírita retirou muitos véus que encobriam a verdade. E, no entanto, a nossa linguagem nem sempre tem palavras para descrever o plano espiritual, coisas que não existem aqui na Terra. Então, os espíritos não conseguem se fazer entender. Aí eles pegam assim uma comparação. Às vezes, faltam-nos conhecimentos para entender novos ensinamentos. Na questão 1014, Allan Kardec pergunta: que se deve entender por uma alma em pena, né, que está passando por penas? E os espíritos dizem: é a alma errante, né, que está lá no plano espiritual, errante entre duas encarnações, é uma alma sofredora, incerta do seu futuro, né? Não sabe o que vai acontecer com ela, se ela vai sair daquela situação difícil. O Miramês explica que o catolicismo usa muito esse termo, alma a penar, pena, né, penas e gozos, pena é sofrimento. Então, a alma que está passando pelo sofrimento, é o espírito sofredor. E aí a gente até fala alegoricamente, aquele que está sofrendo tem a consciência em chamas, né? Parece que está pegando fogo, por conta da culpa, do remorso, ou até do desejo de vingança, do ódio. E essa consciência em chamas, no caso de culpa, de arrependimento, é um processo de despertamento do espírito. Mas não existe dor eterna, não existe, né, o inferno eterno, ninguém vai penar por toda a eternidade. Na questão 1015, pergunta o mestre de Lyon: em que sentido se deve entender a palavra céu? E os espíritos instrutores nos ensinam. Não, o céu não é um lugar, sabe? Que nem os campos elíseos dos antigos, né? Então, na mitologia romana, os deuses ficavam nos campos elíseos, né? No Monte Olimpo, né? Onde os bons espíritos, ou os deuses, no caso né, da Roma, da Grécia Antiga, então, são amontoados desordenadamente, sem outro cuidado que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva, né? O anjinho tocando harpas, não é, o céu não é isso, né, dizem os espíritos. O céu é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos os espíritos, né, já mais evoluídos, gozam de todas as suas faculdades, sem ter as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Então, já atingiram uma felicidade plena. Então, isso é o céu.
um mundo mais evoluído, um mundo feliz, um mundo divino, né? Mesmo o mundo de regeneração é bem melhor do que o mundo de provas e expiações. E o Miramês reforça: céu não é um lugar onde estão os santos, os anjos, só adorando a Deus. Não, mas é um local onde todos trabalham. O Miramês fala: céu é sinônimo de trabalho. Olha que interessante, né? E o céu está dentro de nós, e também céu significa esses mundos superiores. E ele traz, né, uma lembrança de que Jesus andou na Terra, no mundo de provas e expiações, mas vivia no céu, né? Jesus tinha, né, a pureza espiritual, a, a consciência tranquila, a felicidade. E aí a gente pode se perguntar, né, como despertar esse paraíso em nós? Aí Jesus que nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Céu significa a felicidade que devemos conquistar pelo nosso esforço, né? Buscando a nossa evolução espiritual. Na questão seguinte, 1016. Pergunta a Kardec: os espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu, etc. Que entendiam por isso? Aí eles dizem: as pessoas têm ideia de que os céus são colocados assim como os andares de uma casa, né, ou de um edifício, e esses espíritos respondem conforme a linguagem dos encarnados. Então, quarto andar, quinto andar, quarto céu, quinto céu, são diferentes graus de depuração, né, dos espíritos e, consequentemente, diferentes graus de felicidade. E aqui Allan Kardec faz um comentário que no passado, né, a gente acreditava que o céu fosse assim finito, que a Terra fosse o centro do universo, que o céu formava assim, a Terra, uma abóbada, né? E havia uma região de estrelas, e né? Então os escritores, os religiosos, colocavam o céu assim em cima, e o inferno embaixo. Mas céu em cima, inferno embaixo, são expressões, tipo assim, né? A gente lê muito subir aos céus, ser precipitado do inferno. Mas hoje a ciência demonstrou a Terra é um dos menores dos mundos, entre tantos milhões de milhões de milhões de outros, né? A Terra não tem uma importância especial, o espaço é infinito, não há nem em cima nem embaixo no universo, então não tem um céu lá em cima e um inferno lá embaixo. Mas carregamos conosco o nosso céu e o nosso inferno, né? O nosso paraíso ou o nosso inferno, e o nosso purgatório nós encontramos nas nossas encarnações, nas nossas vidas corporais ou físicas, né? Nos mundos de provas e expiações. E o Miramês explica que os espíritos moram no primeiro, no segundo, no quinto céu, falam, né? Falam que moram nesses andares por falta de linguagem, mas que esses lugares estão dentro da criatura, né? Dependendo do grau de perfeição que atingiram. Mas essas moradas, essas almas, de qualquer forma, têm um lugar, né, para morar, tipo assim, nosso lar, né, que são as colônias espirituais, que são esferas, né, de diferentes graus de vibração. E os espíritos, então, moram nessas cidades
que são compatíveis com os progressos que já conquistaram. E lá se reúnem espíritos que têm mais ou menos o mesmo grau evolutivo, né, mesma faixa vibratória. Então, eles se reúnem por semelhança, por sintonia. Então, a gente pode entender, né? Céu e inferno está dentro de cada um de nós, começa em nós, mas também existem essas colônias no plano espiritual e existem mundos mais ou menos atrasados, né? Onde os espíritos encarnam. E na questão 1017, Allan Kardec pergunta: em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E eles nos ensinam que Jesus falava num sentido figurado, dizendo que ele, Jesus, reina sobre os corações puros, de pessoas desinteressadas, né, sem egoísmo, sem ganância, sem orgulho, mas que Jesus está em toda parte onde domina o amor, né, a prática do bem. No entanto, são os homens, aqueles que são ávidos pelos bens da terra, é que não estão com Jesus. E Miramês escreve que Jesus mora nas altas esferas, um local onde nem tem mais sofrimento, mas ele também disse que Deus está dentro de cada um de nós e nós vamos conquistar o reino de Deus com a prática do bem. E a última questão, 1018, pergunta o codificador do Espiritismo: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Será que vamos ficar sempre assim, sendo um mundo cheio de sofrimento, de maldade, um mundo de provas e expiações? E, né, os instrutores da espiritualidade responderam: o bem reinará sobre a terra quando os bons vencerem sobre os maus. E aí haverá um reino de amor e de justiça. E o amor e a justiça é que são a fonte do bem e da felicidade. E eles escrevem: é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então, os maus, os orgulhosos, os egoístas serão banidos para outros mundos, serão exilados. E aí, depois da questão 1018, que é a última do Livro dos Espíritos, antes da conclusão, a conclusão será comentada a semana que vem, né? Então, tem uma mensagem do Espírito São Luís, que lá no Livro dos Espíritos, né? Antes da conclusão. Então, São Luís fala que essa transformação da humanidade, né, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, já foi predita, né? Já foi anunciada, e que atingimos esse momento. Essa mensagem foi escrita no século XIX. Quer dizer, então, essa transição já vinha desde o século XIX, porque São Luís fala: atingimos esse momento de transformação da humanidade. E ele diz assim, São Luís: todos os homens e mulheres, né, que ajudam o progresso estão apressando essa transformação planetária de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E as gerações antigas vão morrendo e vão sendo substituídas pelas gerações novas, que são espíritos mais evoluídos. Ele escreve espíritos melhores, né? E a gente pode ver que isso realmente está acontecendo. As crianças hoje em dia, né? Quantos talentos maravilhosos,
tão espertas, né? E todos os que tentam de São Luís atrasar a marcha das coisas serão excluídos, serão afastados do convívio dos homens de bem, para não perturbar-lhes a felicidade. Esses espíritos serão expurgados para mundos novos. Mundos novos é um mundo que está no início da sua formação, né? É que nem a Terra, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos, então já não é um planeta novo. Dizem que vai viver mais 5 bilhões, então está, né, no meio do seu, da sua existência. Mas os planetas que estão recém-formando são mundos primitivos. A gente lembra, né, a gente, de ter visto em filmes, ter estado na escola ou nos livros, né, como era o mundo quando viviam os dinossauros, né, aquele monte de vulcões, de terremotos, né, era um mundo novo ainda, em formação. Então, esses espíritos que tentam atrasar o progresso da humanidade, que querem atrapalhar, né, essa transição, eles serão expurgados para esses mundos novos, que são mundos primitivos, né, menos avançados, até menos avançados do que a própria Terra, para, diz o São Luís, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para si próprios, no seu próprio adiantamento, e, ao mesmo tempo, trabalharão para o adiantamento dos seus irmãos ainda atrasados. Foi o que aconteceu com a Terra, né? Então, por exemplo, quando os capelinos vieram, quando eles foram exilados dos seus planetas, eles encontraram aqui espíritos muito primitivos, né? Muito primitivos ainda, mas eles já vieram com uma inteligência mais avançada e ajudaram no progresso, né, desses habitantes autóctones, né? E eles mesmos passavam por situação difícil para se melhorarem. E aí o espírito pergunta para Allan Kardec, né? Não vedes nessa exclusão da terra transformada, quer dizer, nesse expurgo, né? A sublime figura do paraíso perdido? E no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições, e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Aí os espíritos estão, né, trazendo Allan Kardec para uma reflexão. Né? Tem todo aquele mito de Adão e Eva terem perdido o paraíso e aí terem levado consigo o pecado original para si, para os seus descendentes. E isso tudo é um mito, uma alegoria, uma figura de linguagem. Os espíritos dizem, ó, né, para o Kardec, você não está vendo que esse expurgo dos espíritos ainda renitentes no mal, né, para outros mundos mais primitivos, não tem a figura do paraíso perdido, eles vão perder na Terra, que um dia, né, logo, logo, vai se transformar num mundo de regeneração, um mundo melhor, é um paraíso, mas em vista para os planetas onde eles irão, em condições tão primitivas, é como se fosse um paraíso. E eles, também os espíritos dizem assim, aqueles que chegaram à Terra, né, milênios atrás, que chegaram de Capela, eles traziam em si os germes de suas paixões, né? Porque por isso que eles foram expurgados do mundo onde viviam, porque não acompanharam o progresso do seu planeta. E eles trouxeram consigo as suas paixões e a inferioridade primitiva, da maldade, né? Da agressividade, da ganância. Isso, diziam os espíritos, você não vê aí a figura do pecado original? Muito interessante, né? A gente vai aos poucos entendendo muita coisa.
Então, o pecado original é essa natureza ainda imperfeita dos homens, né? Mas o pecado original é responsabilidade de cada um pelas faltas que cometeram, e não, né, decorrente da falta dos pais. Então, pecado, vamos dizer assim, né, o termo que se usa. A humanidade agora está sofrendo por conta do pecado de Adão e Eva, né? Os filhos levam consigo o sofrimento como punição do pecado dos pais. E aí eles dizem, né, o Allan Kardec explica aqui no Livro dos Espíritos, não, cada um sofre o que cometeu de mal, né? A responsabilidade é dele. O pecado original, que é seu traço de inferioridade, suas paixões, vai gerar sofrimento só para ele, e não para os seus descendentes. E aí a espiritualidade, assim, né, aqui no Livro dos Espíritos, recomenda-nos para que trabalhemos com zelo e com coragem nessa grande obra da regeneração do nosso planeta e do nosso próprio espírito, porque colheremos 100 vezes mais do que semeamos. E o Miramês comenta que o reino do bem na Terra foi semeado e está crescendo nos corações das pessoas. Então, nós, né, somos convidados a trabalhar na construção do reino de Deus em nós mesmos, e assim nós iremos colaborando na implantação do reino de Deus na Terra. Então, amigos queridos, vibremos pela paz do mundo, vibremos por todos os que sofrem nesse momento, sejam encarnados ou desencarnados. Vibremos por aqueles que ainda não despertaram para a importância da prática do bem, por aqueles que ainda estão desviados do bom caminho, das leis de Deus. Vibremos pelos nossos mentores, amigos que nos acompanham, que estão sempre nos amparando em todos os momentos da nossa existência. Vibremos por todos os encarnados aqui da Terra, trabalhadores do bem, que colaboram na implantação desse reino de um mundo feliz. E vibremos por nós, pelos nossos familiares e por todos os trabalhadores do SEAC, encarnados e desencarnados. E nós te agradecemos, Pai do céu, te agradecemos, Jesus amado, por termos possibilidade de conhecer o Livro dos Espíritos, esse manancial de luz, de sabedoria, que nos orienta em todos os aspectos da nossa existência, que possamos colocar em prática todas essas mensagens, essas recomendações dos Espíritos amigos. Ajuda-nos, Senhor, a evoluirmos cada vez mais, com bastante serenidade, confiança em Deus e em nós mesmos. E obrigada, Senhor, por esse encontro, por essa oportunidade de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos queridos.